Olá pessoal, estamos aqui com mais uma aula. Dando continuidade ao tema cônicas, nós vamos trabalhar agora a elipse. O que é a elipse? A elipse é o lugar geométrico do plano definido por dois pontos fixos. Eu tenho dois pontos fixos aqui, F1 e F2. E a distância de todos os pontos do plano, cuja distância desse ponto P a F1 mais a distância do ponto P a F2 é constante. Então, imagine que eu coloquei dois preguinhos aqui, um nessa posição F1 e outro nessa posição F2. Então, eu pego e estico uma cordinha aqui, de comprimento fixo. E aí eu pego um lápis e coloco aqui na cordinha de modo que eu consiga riscar. O traçado desse lápis vai ser esse desenho que vai aparecer aqui, que aí a gente chama isso daqui de elipse. Então, a distância de P a F1 mais a distância de P a F2 é igual a uma constante. Essa constante nós estamos chamando de 2A, que brevemente nós vamos ver o que é a distância A aí. Por enquanto, é o tamanho dessa cordinha aqui que a gente fez. Nós temos aqui uma animação no GeoGebra que dá para dar uma clareada nisso daí. Aqui nós temos o ponto F1 e o ponto F2 que estão fixos. Agora, aqui em cima nós temos a distância de P a F1 mais a distância de P a F2. Então, nesse caso aqui está dando 4,52, que é essa parte aqui, mais 4,76, que é essa outra parte aqui. E a soma está dando 9,28. Se eu começar a movimentar esse ponto satisfazendo isso, essa soma aqui de F1 até P, mais a distância de P a F2 ser constante, no caso a constante está dando 9,28, observe aqui ó, que eu vou mudando, os valores aqui dessa distância e dessa vão mudando, mas a soma não muda. E aí o ponto vai satisfazendo essa propriedade. Você vê que a trajetória desse ponto é uma elipse. Para ficar mais claro, eu vou habilitar aqui o rastro desse ponto e vou fazer a animação do ponto. E aí a gente vê que o ponto vai se movimentando e a trajetória é exatamente a trajetória de uma elipse. Muito bem. Bom, escrevendo de forma vetorial, nós temos que a norma do vetor PF1 mais a norma do vetor PF2 é igual a 2A. A norma desse vetor PF1 mais a norma do vetor PF2 é igual a 2A. Constante. Vamos verificar mais de perto aqui a nossa elipse. Se nós colocamos dois eixos aqui, esse ponto A1, A2 e esse ponto B1, B2, de forma que eles sejam perpendiculares aqui, esses dois eixos, nós vamos colocar os focos F1 e F2 aqui, nesse eixo maior. E aí, esse aqui vai ser o centro da nossa elipse. Essa distância entre os focos, nós vamos chamar de 2C. Já a distância entre o vértice A1 e o A2, nós vamos chamar de 2A. Então, note já que agora está aparecendo quem é o 2A. É a distância aqui, entre esses vértices. E 2B vai ser a distância entre B1 e B2. Os elementos, nós já estamos chamando F1 e F2 de focos. A1, A2, B1 e B2 são os vértices da parábola. Então, quando falar os vértices, são esses aqui, ó, A1, A2, B1 e B2. O centro, ele é o ponto médio entre F1 e F2. Portanto, a distância do centro até o foco é igual a C. Essa distânciazinha é C. E a distância focal é a distância entre os dois focos, que a norma do vetor F1 e F2 é 2C,
que é essa distância aqui. O eixo maior é 2A, que é essa distância aqui, de A1 até A2. E o eixo menor é a distância entre B1 e B2, que é 2B. Excentricidade. Ainda não faz sentido aqui o que é excentricidade, mas é um número que é C sobre A. Só pegar o valor de C e dividir por A. Mas a gente vai ver a interpretação geométrica dessa excentricidade. Uma relação que nós temos que observar é a seguinte. Quando eu tiver com um ponto P bem aqui, por exemplo, essa distância aqui vai ser A e essa distância aqui vai ser A também. Eu estou com as distâncias exatamente iguais, porque aqui eu vou ter um triângulo isósceles. Então, nesse caso, se nós olharmos para esse triângulo aqui, ó, B2, F2, C, esse triângulo é um triângulo retângulo, onde A é a hipotenusa, a distância aqui do centro até F é C, que é um dos catetos, e a distância de B2 a C é um outro cateto. Então nós temos aqui a relação do teorema de Pitágoras, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Uma outra coisa também que a gente pode observar é a seguinte, ó. Quando eu tenho esse ponto aqui, especificamente, por exemplo, quando eu pegar a distância aqui desse foco para cá, eu vou ter um valor, né? Só que aí eu vou ter que pegar a distância desse ponto para outro foco também. Só que quando eu pego aqui, ó, eu vou dobrar esse valor aqui. Vai passar por aqui de novo, é a mesma distância. E eu vou vir daqui para cá, até esse outro foco. A distância daqui para cá, esse pedacinho que eu fiz aqui embaixo, é essa mesma distância daqui para cá. Tá? Então ela está duplicada aqui. Então eu vou ter esse pedacinho, mais a distância aqui entre os focos. Na verdade, eu tenho essa distância toda aqui, né? Daqui para cá, ó. Tá? Só que a gente vê o seguinte, ó, que essa distância nós definimos anteriormente como sendo 2A. A soma das distâncias dos pontos da elipse para os focos. Esse ponto especial ele está na elipse. Então nós vemos que ele é igual a 2A e está coincidindo também com a distância que nós vimos lá, a distância de A1 até A2. Essa distância aqui de A1 a A2 é 2A. Por isso é que nós colocamos a constante igual a 2A. Tá bom? Só para esclarecer isso aqui. Agora, nós vamos para a parte das contas. Que é para quê? Que é para a gente deduzir a fórmula da elipse. Com centro na origem e eixo maior sendo horizontal. Então, não se preocupe com as contas que vai aparecer agora. Eu só vou demonstrar porque sempre tem o aluno que fica com curiosidade para descobrir como é que chegamos na fórmula. Observe que esse foco aqui, ó, se essa distância aqui é C e ele está na parte negativa, o F1 vai ser menos C, 0. Porque ele está em cima do eixo. Aqui é o centro, é a origem 0, 0. Já esse outro ponto aqui é o ponto C0. Porque a distância aqui é C e está na parte positiva. E aqui eu tenho um ponto XY qualquer da elipse. Então, lembrando a definição, nós temos que a distância de P até F1 mais a distância de P até F2 é igual a 2A. Como é que é a distância? A distância é a raiz quadrada, P, F1. P é XY, F1 é menos C0. Então aqui eu vou ter X menos C, então vai ficar mais C ao quadrado, mais Y menos 0, Y ao quadrado, mais raiz quadrada, P a F2. Então, X menos C ao quadrado. X menos C ao quadrado. Mais PF2. Y menos 0. Y ao quadrado. Igual a 2A. Bom,
Qual é a técnica aqui? Vou isolar aqui, botar esse membro para cá e elevar tudo ao quadrado. Então, vou ter raiz quadrada, vou fazer bem devagar, que é para a gente entender direito. X mais C ao quadrado mais Y ao quadrado igual 2A menos a raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Agora eu vou elevar os dois membros ao quadrado. E nós vamos ter, desse lado, x mais c ao quadrado mais y ao quadrado igual quadrado do primeiro, 4a ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, 4a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado, mais o quadrado do segundo. Então, quando eu levar isso aqui ao quadrado, vai sair a raiz. Então, vou ter x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Então, agora a gente já vai desenvolver aqui, ó, x ao quadrado mais 2cx mais c ao quadrado mais y ao quadrado igual 4a ao quadrado menos 4a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado mais, aí vou desenvolver aqui também, x ao quadrado menos 2cx mais c ao quadrado mais y ao quadrado. Muito bem, aqui a gente já consegue cancelar algumas coisas. Y ao quadrado com y ao quadrado cancela, c ao quadrado com esse c ao quadrado cancela, x ao quadrado com x ao quadrado também cancela. O que sobrou aqui? Vou fazer o seguinte, vai escrever assim, vou passar para cá, eu vou ter 4a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado, essa raiz vem até aqui, vai ser igual 4a ao quadrado, que esse que ficou desse lado aqui, e esse vindo para cá, eu vou ter menos 4cx. Isso foi o que sobrou dessa conta aqui. Eu posso dividir tudo por 4, que é para simplificar as contas. Então, isso daqui vai implicar em a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado igual a ao quadrado menos cx. Já dividindo tudo por 4. Então a conta vai ficar mais simples. Agora eu vou levar os dois membros ao quadrado para eliminar essa raiz aqui. Então nós vamos ter o seguinte, desse lado aqui eu vou ter a ao quadrado. Quando eu levo ao quadrado aqui, essa parte aqui todinha vai sair da raiz. Então eu vou colocar assim, ó, entre colchetes, e vai ficar x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Fecho o colchete. Igual. E vou elevar essa parte aqui toda ao quadrado. Então vai ficar a quarta menos 2a ao quadrado cx mais c ao quadrado x ao quadrado. Como é que vai ficar essa conta aqui então? Aqui vamos ter a ao quadrado, que multiplica x ao quadrado menos 2cx mais c ao quadrado, mais y ao quadrado, igual a quarta menos 2a ao quadrado cx mais c ao quadrado x ao quadrado. Multiplicando aqui, nós vamos ter a ao quadrado x ao quadrado menos 2a ao quadrado cx mais a ao quadrado c ao quadrado mais a ao quadrado
y ao quadrado. Igual, do outro lado, eu tenho a quarta menos 2a ao quadrado cx mais c ao quadrado x ao quadrado. Essa parte aqui eu vou cancelar com essa daqui, que elas são iguais. Isso aqui implica que vou pegar esse termo e passar para o outro lado. Então vou ter a ao quadrado x ao quadrado menos c ao quadrado x ao quadrado mais a ao quadrado y ao quadrado igual a quarta, e esse termo aqui, ac ao quadrado, ele vem para cá desse lado negativo, menos a ao quadrado c ao quadrado. Aqui eu vou colocar o x em evidência, então nós vamos ter a ao quadrado menos c ao quadrado x ao quadrado mais a ao quadrado y ao quadrado igual, aqui eu vou colocar o a ao quadrado em evidência. Então vou ter a ao quadrado que multiplica a ao quadrado menos c ao quadrado. Nós tínhamos uma relação que nos dava que a ao quadrado era igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, b ao quadrado é igual a ao quadrado menos c ao quadrado. Então, onde tem a ao quadrado menos c ao quadrado, eu vou substituir por b ao quadrado aqui. Então, nós vamos ter o seguinte: b ao quadrado x ao quadrado mais a ao quadrado y ao quadrado é igual a ao quadrado b ao quadrado. Dividindo os dois membros por a ao quadrado b ao quadrado, nós vamos ter que x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então, nós obtivemos aqui a equação da elipse com centro na origem e eixo maior horizontal. Nós temos x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então, memorize isso daqui. Essa conta toda que nós fizemos aqui foi para chegar apenas nesse resultado aqui. Então, isso daqui é que tem que ser memorizado. Centro na origem e eixo maior horizontal. Onde esse A aqui, que está sendo elevado ao quadrado, ele é a distância do centro até esse vértice aqui. E B, que está sendo elevado ao quadrado, é a distância também aqui do centro até esse vértice B2 aqui. Então, como o eixo maior é horizontal, então a parte do A, que é maior do que o B, ele está embaixo aqui da parte relacionada ao X. E a parte menor está aqui embaixo da parte relacionada ao Y. Então fique atento nessa informação, se o eixo maior é horizontal. Vamos fazer outro caso agora, o eixo maior vertical. Então neste caso nós temos que os focos estão sobre o eixo vertical. Foco 1 é 0 menos C, foco 2, 0C. Eixo maior vertical. Então, vamos deixar como exercício para vocês mostrarem que quando a gente tem essa situação, a equação da elipse, fazendo contas análogas à que nós fizemos antes, é dada por isso daqui. X ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Veja agora que a ao quadrado está relacionado com a parte de y ao quadrado e b ao quadrado com x ao quadrado.
Então, eixo maior vertical, nós temos que A está como denominador do y ao quadrado. Vamos agora resolver alguns exemplos. Bom, então nós vamos resolver esse primeiro exemplo. Diz o seguinte: determine as coordenadas dos focos, das extremidades do eixo maior e do eixo menor, e a excentricidade da elipse de equação 4x ao quadrado mais 25y ao quadrado igual a 100. Bom, para resolver esse problema, nós observamos que essa equação ela não está na forma padrão que a gente viu lá na definição, né? Então, vamos fazer o seguinte. Nós estamos com a equação assim, 4x ao quadrado mais 25y ao quadrado igual a 100. Então, nós lembramos que a forma que estava lá era assim, era x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, né? Ou trocava a posição aqui do a ao quadrado com b se o eixo maior fosse vertical. Observe que para virar 1 aqui, basta eu dividir a equação toda por 100. Então, fazendo isso, nesta equação, nós vamos ter o seguinte, ó, 100 dividindo por 100, o 4 aqui vai ficar 25. Então, nós vamos ter x ao quadrado sobre 25 mais y ao quadrado sobre 4 igual a 1. Então, nós percebemos aqui o seguinte, ó, 25 é maior do que 4, então o eixo maior é horizontal. Então, só para colocar os quadrados aqui, ó, eu tenho x ao quadrado sobre 5 ao quadrado mais y ao quadrado sobre 2 ao quadrado igual a 1. Então, note que nós já sabemos o seguinte, como o centro, né, é 0, 0, ela está com o centro na origem, nós temos aqui o valor de A já. O valor de A é igual a 5, porque A ao quadrado aqui, e o valor de B é igual a 2, porque nós temos 2 ao quadrado aqui. Muito bem. Agora, o que ele pede? Determine as coordenadas dos focos. Então, vamos fazer um esboço aqui dessa elipse, só para clarear aqui as ideias. Vou colocar os eixos aqui. Eu tenho aqui o eixo X e o eixo Y. Agora, observe que o eixo maior é horizontal, porque nós estamos aqui com a parte maior embaixo do x ao quadrado. Então, aqui eu vou marcar o ponto 5, tá? E aqui o menos 5. Aqui. Então, aqui a gente coloca o A1, que é o primeiro vértice. Aqui o A2. Muito bem. O 2 aqui e o menos 2, eles são os vértices que vão definir o eixo menor. Aqui o B2 e aqui o B1. Tá? Então aqui é no 2 e menos 2. Bom, o esboço da elipse é algo assim, né? Mais ou menos isso aqui, assim. São os esboços. Não sei se sai muito bonitinho ou não. Só que eu tenho que marcar os focos agora. E os focos, eles vão estar aqui em cima desse eixo, na posição C. Só que eu tenho que achar aqui quem é C. Então, lembrando lá da fórmula, nós temos que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, C ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. E nós já sabemos quem é A ao quadrado e B ao quadrado. A ao quadrado é 25 e B ao quadrado é 4. Então, C ao quadrado é igual a 21. Então, C vai ser igual a raiz de 21. Então, já tenho aqui a raiz de 21 é 4,5 alguma coisa. Então, vamos marcar por aqui assim, ó, tá? Indicando que é a raiz de 21. E aqui eu tenho o foco 1 e aqui eu tenho o foco 2.
tá? Só no esboço aqui. Então, nós já temos como responder todas essas perguntas aqui. As coordenadas dos focos, então. O foco 1, né, ele tem coordenada, ó, eu ando aqui no eixo X, menos raiz de 21. Então, vai ser menos raiz de 21. E no Y, como ele está em cima do eixo aqui, é 0. Esse aqui é o foco 1. O foco 2, ele vai ter as coordenadas raiz de 21 e 0. Aí eu tenho o A1, o A2, que nós já encontramos, né? O A1 vai ser menos 5, 0. O A2, ele vai ter coordenadas 5, 0, que nós encontramos. O B1, ele tem coordenadas 0, menos 2, né? Que eu estou colocando o B1 sempre a parte que está para baixo ou que está para a esquerda. E o B2 tem coordenadas 0, 2. O que mais que ele pede? A excentricidade, né? Então, lembrando que a excentricidade é aquela razão que é C sobre A. Então, nós já encontramos quem é C e temos quem é o A. Então, a excentricidade vai ser C, que é a raiz de 21, por A, que é 5. Então, essa é a excentricidade. Conhecendo os focos e a excentricidade, determine a equação da elipse. Observe agora que nós temos os focos e nós temos aí a excentricidade. Ele quer a equação da elipse. Então vamos começar aqui com o esboço da elipse. Até agora a gente não sabe se ela tem eixo maior horizontal ou vertical. Mas a gente consegue já determinar. Por quê? Primeiro vamos marcar os focos. Um é 0 menos raiz de 3 e o outro é 0 raiz de 3. Então, observe que 0 menos raiz de 3, vamos supor que aqui seja o raiz de 3. Tá? Então, aqui eu tenho o foco 1. E aí, simétrico aqui a origem, eu vou ter o foco 2 lá no 0 raiz de 3. Então, aqui é o foco 2. Estou supondo aqui no 0 raiz de 3. Muito bem. Então, o foco ele está aqui no eixo vertical. Então, o eixo maior é vertical. Então, não tem jeito. A equação da elipse vai ser dessa forma. X ao quadrado sobre B ao quadrado mais Y ao quadrado sobre A ao quadrado igual a 1. Por quê? Porque os focos estão no eixo vertical. Então, eu sei que o eixo maior é vertical. Então, o A tem que estar na parte do Y aqui, no denominador do Y. Bom, aqui nós temos o seguinte, esse valor aqui, né, raiz de 3, é a distância do centro ao foco, que é o C. Então, já sei que o valor de C é igual a raiz de 3. Lembre, a distância do centro da elipse até um dos focos é C. Então, como esse tamanho aqui é a raiz de 3, eu já sei que o C é igual a raiz de 3. Outra coisa que eu sei também é o seguinte, foi dada a excentricidade. E a excentricidade ela é igual a C sobre A. Então isso vai implicar que meio, que é a excentricidade, é igual a C, que é a raiz de 3, dividido por A. Então isso implica que A é igual a 2 raiz de 3. Encontrei aí o valor de A. Com o valor de A e o valor de C, eu consigo encontrar o valor de B através daquela relação. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então isso aqui vai implicar que B ao quadrado é igual a ao quadrado menos C ao quadrado. Então eu tenho que B ao quadrado vai ser igual ao quadrado, vai ser 3 vezes 4, 12. Menos C ao quadrado. C ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado vai dar 3. Né? Então isso implica que B ao quadrado é igual a 9. Então nós temos aqui B ao quadrado igual a 9. Se você quiser ver o valor de B, você vai ter que B é igual a 3. Certo? Muito bem. Agora como é que vai ficar a equação então? Só substituir aqui, ó. Nós vamos ter x ao quadrado sobre 9, que é o B ao quadrado, mais y
ao quadrado sobre 12, que é o b ao quadrado, igual a 1. Então essa aqui é a equação da elipse que nós estávamos procurando. Agora vamos ver como é que fica a equação da elipse com centro fora da origem. Novamente, nós fazemos aquela translação de eixo que foi feito lá na parábola. Se você tiver alguma dúvida, dê uma olhada na nossa aula de parábola, translação de eixo. Na parte que nós fizemos a translação de eixo, é análogo. Então nós temos o seguinte, ó. Primeiro caso, nós vemos que x' é igual a x menos h, o y' é igual a y menos k. Então, substituindo na equação, nós temos x menos h ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y menos k ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Lembrando que h, k é o centro, né? Então, nós estamos com a nossa elipse com centro h, k. E aí a fórmula fica assim. Então, memorize isso daqui para utilizar na resolução dos exercícios. E de modo análogo, nós temos que, quando o eixo maior é vertical, nós temos que o a está na parte relacionada ao y. Então nós vamos ter x menos h ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y menos k ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Então, é bem análogo ao que foi feito lá com a parábola. Agora, de uma forma geral, o centro é hk. Então, hk é o centro, e aí a gente utiliza para resolver os exercícios. Vamos verificar aqui esse outro exemplo. Determine as coordenadas do centro, as coordenadas dos focos da elipse de equação. Então, foi dada aqui a elipse. Então, a melhor forma da gente visualizar é fazendo logo o esboço. E o esboço vai ajudar a gente aqui. Então, estamos fazendo a mão livre, né? Ele sai um pouquinho tortinho, mas o importante é a ideia. Observe, quem é o centro aqui agora? O centro é 4 menos 3. Então, lembre sempre aqui, ó, h, k, tá? Então, eu tenho aqui que o centro tem coordenadas 4 menos 3. Então, eu venho aqui e marco, ó, 1, 2, 3, 4, e venho aqui e marco 1, 2, 3. Venho aqui no menos 3. Então, esse aqui é mais ou menos aqui o nosso centro. Esse ponto aqui é o centro da minha elipse. Agora, o que eu tenho mais de informação também? Eu quero saber se ela é horizontal, o eixo maior horizontal ou vertical. Note que 25 é maior do que 16. Então, está na parte do x aqui. Então, ela tem eixo maior horizontal. Tá? Então, eu tenho que marcar aqui, ó, isso daqui é o 5 ao quadrado, né? E aqui é o 4 ao quadrado. Então, a distância do centro aqui, vou botar o C aqui. A distância do centro até o primeiro vértice, né, é 5. Então, se eu estou aqui no 4, eu tenho que andar mais 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser bem aqui o vértice A2, por exemplo. Aqui o vértice A2. E aí eu estou aqui, eu tenho que andar 5 para a esquerda também. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Bem aqui. Então, esse aí daqui vai ser o vértice A1. Estou com o vértice A1 aqui. Analogamente, eu tenho que ver o B. Eu tenho que andar 4 na direção vertical. Então, aqui, ó, eu estou 1, 2, 3 e tenho que andar mais uma, 4, para cima. Então, aqui, com relação ao C, esse ponto aqui é o ponto B2. E aí eu tenho que andar 4 para baixo. Então, eu estou aqui, vou andar mais 1, 2, 3, 4. Vou já colocar esses valores aqui, tá? Então, venho aqui, ó, eu tenho aqui o meu B1. Então, que valor é esse daqui, ó? Estava aqui. Eu estava no 1, 2, 3, 4. Aí ando mais um. 5, 6, 7, 8, 9. Andei aqui, esse aqui é o 9. Certo? Aqui eu estava no 0 e andei 1 para cá. Esse daqui é o menos 1. Aqui eu estava no 0 andei 1. Aqui eu tenho o 1. E aqui eu estava no 1, 2, 3. Aí andei 4, 5, 6, 7. Então esse daqui é o menos 7. Tá?
Muito bem. Você vê que o desenho da elipse, né, é mais ou menos esse aqui, ó. Tá? Uma elipse bem torta, mas é mais ou menos isso. Que eu estou desenhando a mão livre e fica complicado. Agora nós precisamos de quê? Para as coordenadas dos focos, nós precisamos do C. Note que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, C ao quadrado vai ser igual a ao quadrado menos B ao quadrado. C ao quadrado vai ser igual a 25 menos 16. Então, C ao quadrado é igual a 9 e C é igual a 3. Muito bem, achei o C. Então, C é 3. O que eu tenho que fazer? C é a distância do centro ao foco. Então, eu tenho que andar 3 unidades para a direita do centro e 3 unidades para a esquerda. Então, se eu estou aqui, eu vou andar 1, 2, 3. Então, bem aqui, ó, é o foco 2. E aqui eu ando também 1, 2, 3, bem aqui é o foco 1. Tá? Bom, então nós temos como saber quem são esses valores aqui também. Esse aqui é o 9, aqui é o 8, aqui é o 7. Né? Então aqui o foco 2, ele está na posição 7. E com relação ao Y, ele está com o mesmo Y do C. E qual é o Y do C? Menos 3. Tá? E o F1? O F1, ele está, o X dele, né, está aqui na posição 1. Então ele é 1. E o Y dele é o mesmo do C, menos 3. Certo? Uma outra maneira de você verificar isso, também, só para confirmar, é a seguinte. Ó. A coordenada do foco 2, como o eixo maior é horizontal, então o acréscimo vai ser no X. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar a coordenada do centro, 4, e somar C. A coordenada do Y é a mesma, menos 3. O F2, eu faço a mesma coisa, 4, só que menos C. E aí o Y permanece o mesmo, menos 3. Então, note que o C, quanto é o C? O C é 3. Então, o F2 vai ficar com coordenadas 4 mais 3, 7. E menos 3. E o F1 vai ficar com coordenadas 4 menos 3, 1. Menos 3. Certo? Se o eixo maior fosse vertical, o acréscimo seria na variável y. Tá? O acréscimo e decréscimo vai fazer, que é o F1, né? O F1 e o F2. Tudo bem? Então, aí duas maneiras para você raciocinar para encontrar quem são os focos. Tá bom? Vamos ver esse próximo exemplo aqui. Determine uma elipse cujo eixo maior é paralelo ao eixo y, tem centro 4 menos 2 e excentricidade 1 sobre 2. E eixo menor mede 6 unidades. Né? Eixo menor de medida 6 unidades. Muito bem. Bom, a primeira informação que nós temos é que o eixo maior é paralelo ao eixo y, ou seja, eixo maior vertical. Então nós já sabemos que a equação é do tipo x menos h ao quadrado sobre b ao quadrado mais y menos k ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Note, o a ao quadrado vai estar abaixo da parte relacionada ao y. Por quê? Porque o eixo maior é paralelo ao eixo dos y. Isso quer dizer que o eixo maior é vertical. Muito bem. Agora nós já temos quem é h e k. Está aqui. Então, a minha equação ela vai ser da forma x menos 4 ao quadrado sobre b ao quadrado, que até o momento ainda não sei, mais y menos k. Observe que k é menos 2, então com menos daqui vai ficar mais 2 ao quadrado sobre a ao quadrado, que também não sei ainda, igual a 1. Ok. Mas ele dá essa informação, ó, eixo menor mede 6.
Isso quer dizer o seguinte, o que é o eixo menor? É 2b. Então, 2b é igual a 6. Ah, então daqui eu concluo que b é igual a 3. Ótimo, já tem o valor de b. Agora, eu preciso encontrar quem é C e quem é A. Note que aqui eu tenho uma relação com a excentricidade. Aqui, ó, a excentricidade ela é igual a meio, só que eu sei que a excentricidade é C sobre A. Então isso aqui vai implicar que o A é igual a 2C. Ah, então já sei que A é 2C. E eu tenho também aquela relação que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A é 2C. Então vou substituir aqui, ó. 2C ao quadrado é igual a B ao quadrado. Eu já sei que B é 3, então B ao quadrado é 9. Mais C ao quadrado. Então nós temos 2C ao quadrado, vai ficar 4C ao quadrado. Isso aqui é igual a 9 mais C ao quadrado. Então, nós vamos ter que 3C ao quadrado é igual a 9. C ao quadrado é igual a 3. Então, C é igual a raiz de 3. Encontrei o valor de C. Com o valor de C, aqui eu tenho o valor de A. Então, aqui o A ele vai ser igual a 2 vezes o C, que é a raiz de 3. Aqui está o valor de A. Bom, então já tem o valor de A e o valor de B. É só substituir agora aqui na equação. Então a equação vai ficar assim, ó. X menos 4 ao quadrado sobre B ao quadrado, 9, mais Y mais 2 ao quadrado sobre 12 igual a 1. Essa aqui é a equação da elipse que nós estamos atrás. Pronto. Vamos para o próximo. Determinar as coordenadas do centro, as coordenadas dos focos da elipse de equação. Aí está a equação da elipse. Observe que essa elipse ela tem eixo maior vertical. Bom, nós sabemos já que o centro ele tem coordenadas menos 2, 3. Por que eu sei essas coordenadas? Por causa disso. Aqui é o H e aqui é o K. Então as coordenadas HK aqui. Agora, eu sei que B ao quadrado é igual a 8. E que A ao quadrado é igual a 12. Nós temos também que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, eu tenho que 12, que é o A ao quadrado, é igual a 8 mais C ao quadrado. Então, C ao quadrado vai ser igual a 12 menos 8. Então, C ao quadrado é igual a 4. C é igual a 2. Achei o valor de C. Muito bem. Tendo o C, eu consigo encontrar aí as coordenadas do foco. Porque olha só, vamos fazer um esboço aqui, só da parte que interessa aqui da nossa elipse. Nós já sabemos que ela está com o eixo maior vertical, né? O centro dela é menos 2, 3. Então vamos marcar aqui, ó, menos 2, menos 1, menos 2 e 3. 1, 2, 3. Vamos marcar só o que interessa aqui. Esse daqui é o centro, né? O eixo maior é vertical, então o foco ele vai estar aqui nessa reta aqui, tá? Nessa retinha aqui, ó, que é paralela ao eixo Y, certo? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que marcar aqui o foco. Então eu tenho que andar a partir do C aqui, que é esse ponto, né, que é o centro dela, eu tenho que andar C para cima, 2 unidades. 1, 2. Então vou parar aqui nesse ponto. Mas quem é esse ponto aqui, ó? É 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui é o 5. Então esse meu primeiro foco aqui, o F2, né, ele vai ter essas coordenadas aqui, ó. No X é menos 2, né? Então F2 é menos 2 e a altura é 5. O acréscimo foi aqui, ó, tá? E o F1
o F1 vai ser análogo, só que agora eu vou andar quanto para baixo? 2 para baixo. Ó. Eu estou aqui no 3, né? Então eu vou andar 2 para baixo aqui, ó. 1, 2. Eu vou parar onde? Vou parar bem aqui. Esse cara aqui é o 1. Então o F1 ele tem coordenadas menos 2. Ó. Observe que o X é o mesmo do C. Agora o Y mudou. É 1. Tá? Bom, mas ainda agora a gente fez diferente também. Uma outra forma de encontrar o foco, que é o seguinte, ó. O F2, como é que vai ficar? Como o eixo maior é vertical, o acréscimo vai ser dado na variável y, tá? Então lembre, ó, o C, o centro, ele tem coordenada menos 2, 3. Então a gente vai dar o acréscimo aqui e o decréscimo na variável y. De quanto? De C unidades. Mas quanto é o C? 2. 2 unidades. Então o x permanece o mesmo, menos 2. No F2 eu somo 2 unidades aqui no centro. Então 2 mais 3, 5. E no F1, como é que fica? Eu subtraio, né? Aqui continua menos 2. E no Y eu subtraio 2 unidades, que é o C. Então 3 menos 2, 1. Então aqui fica 1. Tá? Batendo com o valor que a gente fez olhando no gráfico. Tá? Então você tem essas duas opções. Ou olhar no gráfico, ou fazer o acréscimo e decréscimo aqui, sabendo que o eixo maior é vertical. Então acréscimo e decréscimo é na variável y. Ok? Bom, para finalizar, vamos ver esse último exemplo aqui, que ele é bem interessante. Determine as equações, as coordenadas do centro, dos focos e a excentricidade da elipse dada pela figura abaixo. Então já tem uma figura aqui, o gráfico da elipse. Nós queremos encontrar a equação, as coordenadas dos centros e etc. Então observe aqui, ó, que pelo desenho nós vemos que o centro é esse ponto bem aqui. Certo? E quem é esse ponto? Ó, no x ele é 4 e no y ele é menos 3. Ó, ele anda aqui, ó, 1, 2, 3. Então já tenho aqui as coordenadas do centro, que são 4 menos 3. Já tem as coordenadas do centro. Agora, ele quer as coordenadas do foco e a excentricidade. Mas como é que eu vou encontrar as coordenadas do foco? É simples. Primeira coisa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver essa distância aqui do eixo maior. A distância do eixo maior, a distância desse ponto até esse. Que aqui eu teria o A1 e aqui eu teria o A2. Certo? Então essa distância desse ponto daqui para cá, vamos contar, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então quer dizer o seguinte, que 2A, que é essa distância aí do A1 para o A2, ele é igual a 10. Então eu vou escrever aqui, ó, 2A é igual a 10. Isso quer dizer o quê? Que A é igual a 5. Realmente, se a gente contar a distância daqui para cá é 5 e a distância daqui para cá é 5. Analogamente, eu vou contar quanto é o 2B, que é a distância desse ponto aqui até esse ponto aqui. Então esse ponto aqui eu vou chamar de B2 e esse aqui eu vou chamar de B1. Então quanto é que tem aqui de B1 até B2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então 2B é igual a 8. Isso quer dizer que B é igual a 4. Perfeito. Agora eu preciso também do C para encontrar quem é a coordenada do foco. Lembrando que o C eu posso obter através daquela relação. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, A ao quadrado vai dar 25, igual a B ao quadrado, que é 16, mais C ao quadrado. Então, C ao quadrado vai ser igual a 9, C igual a 3. Bom, achei o C, então eu consigo encontrar os focos agora. O que eu faço? 3 unidades para a direita, 3 unidades para a esquerda. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Bem aqui o foco F2. Esse ponto aqui. Ando 3 unidades para a esquerda. 1, 2, 3. Bem aqui está o F1. Bom, então olha só, as coordenadas do centro já está aqui, as coordenadas dos focos. Então, o foco 1
ele tem que coordenadas. Vamos ver esse ponto aqui, ó. No x é 1 e no y é 1, 2, 3, menos 3. Então, 1, menos 3. O F2 tem que coordenadas. O F2 tem coordenadas 7, menos 3. Então, 7, menos 3. Que são as coordenadas dos focos. Bom, excentricidade. Qual é a excentricidade? A excentricidade a gente sabe que é C sobre A. Nós já temos o valor de C e o valor de A. Então, vai ser 3 dividido por 5. E, finalmente, ele quer o quê? A equação. A equação a gente já sabe que ó, o eixo maior é horizontal, então ela vai ser dessa forma aqui. X menos H ao quadrado sobre A ao quadrado mais Y menos K ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. HK está relacionado com o centro. Então vamos lá. Eu vou ter x menos 4 ao quadrado sobre A ao quadrado. A ao quadrado é 25. Mais y menos k. K é menos 3. Com menos dá mais. Mais 3 ao quadrado sobre B ao quadrado. B é 4, então B ao quadrado é 16. Igual a 1. Prontíssimo. Essa daqui é a equação da minha elipse. Ok, pessoal? Bom, então era isso que a gente tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aí no nosso canal. E você pode ter essa aula aqui no nosso site. Além da aula, você pode baixar a lista de exercícios, porque não adianta nada você só assistir a aula, você tem que praticar. E aí você pode também fazer comentários, tirar dúvidas aí através do canal mesmo, tá bom? Então indique aí também para os seus colegas e espero encontrar vocês aí numa próxima aula. Até mais!